Amém? Vamos orar? Feche os vossos olhos, eleve teu coração a Deus. Pai querido, Pai eterno, abençoa essa reunião essa tarde, as pessoas que vão vir pela internet, Pai, sobretudo, esteja abençoando, Pai, trazendo a tua mensagem, o teu evangelho poderoso. Abençoa cada vida aqui presente, Pai. Ensina cada um, Pai, a tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amados, alguma coisa está ainda ruim aqui, mas o áudio aumenta um pouquinho mais, eu não sei. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu que estou ouvindo pouco aqui. Amados, a Bíblia, hoje tem muitas Bíblias, tipo de Bíblias. A gente tem que ter quase todos os tipos. Quanto mais o mundo fica moderno, mais eles têm destruído a versão verdadeira da Bíblia. E dizendo que não tem no original, não tem no original. Isso, a maioria disso é mentira. Amém, amados? É mentira de teólogos. Já viu aquele negócio? Saiu uma notícia, o cara vai lá e fala, é fake news. Por que é fake news? Ninguém investigou se é fake news. Só porque uma empresa diz que é fake news. Uma empresa que tem uma ideologia esquerdista, ou que de direita, ou que seja o que for. Mas quem falou que é mentira? Que nem o Facebook, né? O Facebook, quem cuidava do Facebook nessa área é uma pessoa antigamente, eu assisti, eu vi a imagem dela, eu vi a entrevista dela, é uma pessoa que só de olhar fala, não tem estrutura nenhuma, porque dá para saber, ler o perfil só de olhar a pessoa, não tem estrutura emocional nenhuma. Então, e qualquer palavra que tivesse alguma palavra assim, vamos dizer assim, usando a IA, que eles não gostam, eles tiram. Então, um pregador fez uma pregação, eu mandei a pregação do pregador, aí fala, essa nós verificamos e é fake news. Mas é pregação. A pregação está falando de Judas, que Judas era ladrão. Opa! Entendeu, né? Judas era bandido, era ladrão. Aí deu que era fake news. Nossos colaboradores investigaram e viram que é mentira. Todo mundo acredita. Gente, é uma pregação. Não está falando do presidente Lula, está falando de Judas Iscariote. Não está falando do Bolsonaro, está falando de Judas. E assim as pessoas vão seguindo os protocolos que existem hoje, tendo essa imagem de protocolo, essa mentalidade que o protocolo é a lei de tudo. Cara, você não pode, nem se você é formado em medicina, em médico ou de direito, você pode seguir o protocolo em si mesmo. Você tem que olhar, analisar se o protocolo que você está seguindo, preste atenção, se o protocolo que você está seguindo realmente é um protocolo verdadeiro. Quando os protocolos mudam, os de medicina, quando um pensador pensa, vai lá e prova que aquilo está errado, aí muda. Mas até então aquele protocolo às vezes levou muitas pessoas à morte, como tem muito protocolo antigo e muito protocolo moderno também que não é bom dentro da medicina. Sobretudo a alimentação antes da cirurgia e pós-cirúrgica, que ninguém dá a mínima hoje, que é importantíssimo para cicatrização e para não inflamação. Uma dieta cetogênica, quem trabalha com dieta cetogênica antes da cirurgia e pós, recupera fantasticamente, mas se não tem isso, só dá infecção e problema. Interessante. É um protocolo que não está sendo seguido ainda, alguns pensadores seguem, que daqui a um tempo vai virar verdade verdadeira, um protocolo totalmente obrigatório. Mas a verdade é que também não interessa para os hospitais particulares, porque não gera renda, finanças, né? E tem tudo essas coisas. Então é muito importante você entender que a tradução bíblica segue a mesma ideia, ideologia, que tem os caras que diz que é o tradutor dela e que tem um pensamento errado. Se ele vê que gordura saturada na Bíblia faz mal, ele tira a gordura saturada, porque o médico falou que faz mal, e coloca lá o médico esquerdista, ideologicamente falando, da esquerda, vamos dizer, dos Estados Unidos, ou os democratas de lá, ou os democratas.
Os democratas dos Estados Unidos, só porque eles não gostam, seguem uma ideologia de geopolítica, que gordura saturada faz mal, o mundo inteiro tem que seguir. Porém, já os caras da direita de lá falam que gordura saturada não faz mal. E essa é uma briga, e acaba sobrando para o crente na Bíblia, lendo algo errado. O alimento completo sacia a alma, ou a gordura saturada seria no original. Mas, está entendendo? Os caras vão colocando, por exemplo, mudar agora na NVI 2023, você que é crente não compra a Bíblia NVI 2023. A de 2000, do Dr. Luiz Saião, fantástica. A Bíblia Rota 166, quase fantástica, eu quero dizer. Ainda não é fantástica, porque tem umas ideias de medicina totalmente colocadas por causa da medicina. Nada a ver, igreja. A Bíblia confirma a ciência, não a ciência confirma a Bíblia. Então os caras viajam e pegaram o protocolo esquerdista ainda, ou seja, protocolo errado ainda, cientificamente falando, que não tem comprovação nenhuma, só tem exames feitos em herbívoros, que não pode comer carne. Lógico que herbívoro não pode comer carne, meu, tá entendendo? Então, coelho comendo carne, o resultado faz mal para o coração, é lógico, vai entrar como um corpo estranho, pelo amor de Deus. Então, mas veja só, mesmo assim, a NVI é a melhor tradução, quase a melhor tradução do mundo, até 2000. A 2023 é um absurdo. Corre porque o capeta está lá mergulhado nela. E assim outras Bíblias estão vindo. Quanto mais atualizada, mais endemoniada está ficando os pensamentos e ideia da Bíblia. Então cuidado, gente. Eles vêm com a desculpa, a gente está melhorando, porque estava errado lá. Não estava errado, gente. Às vezes isso é acrescentado porque outro texto falava. Por exemplo, Mateus, que fala sobre jejum e oração, Mateus 17, se não me engano, 17 mais, fala sobre oração e jejum em Mateus, que essa caça só sai, foi acrescentada, porque Marcos dizia, isso já teve uma discussão em 1800, né? Então, em Marcos dizia, o evangelista Marcos dizia que só sai com jejum e oração, porque ele viu isso, e o outro só colocou oração. Então acrescentaram o que Marcos falou, acrescentaram em Mateus, só isso. Então quando houve um acréscimo, só foi porque algum outro texto dos evangelhos sinóticos também falavam. Agora, quando diz na tua Bíblia que no original de Marcos 9, 27, deixa eu ver, Marcos 9, não tem no original sobre jejum, aí é mentira. Aí o cara já mentiu, o cara já seguiu um protocolo que o outro falou, que o outro falou, que o outro falou. Esses teólogos têm acabado fazendo a tradução da Bíblia de a forma como o peixe na assadeira. Já viu o peixe na assadeira? Ainda está aqui negócio ruim aqui, não sei. Ajuda, cura esse negócio. Vocês têm que vir aqui fazer o teste, corações. É para Deus esse negócio aqui. Fica um eco. Não tinha esse eco. Então o que acontece? Olha só, Marcos 9, porque eu quero falar sobre algo, e muita gente fala assim, não, mas não tem no original jejum, nós não temos que jejuar. Quem que é o modelo padrão de pessoa que tem que seguir o exemplo? Jesus Cristo. Ele não jejuava e nem orava, né? A pergunta é por que ele jejuava sendo perfeito e por que ele orava sendo perfeito? Marcos 9, 29, se não me engano, 27, vamos ver. Marcos 9, 29. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que acontece? No original, tem essa de Marcos 9, mas não tem de Mateus 17. Só isso. Só que o que quer dizer? Um completa o outro. São sinóticos. Eu posso colocar? Posso. Eu poderia? Poderia. Para completar a ideia de Marcos, se eu acho, de Mateus 17. Você entendeu? Só isso. Agora, falar que Marcos não tem, Marcos tem. Sempre teve. E é aí que está o problema. Os caras vêm seguindo a ideia do peixe na assadeira. A filha pergunta para a mãe: mãe, por que a senhora arranca o rabo do peixe? É porque a tua avó, que é a minha mãe, ela arrancava. Eu aprendi com ela. Aí ela foi perguntar para a avó dela: por que a senhora arranca o rabo do peixe? Porque a tua bisa, que ainda está viva, arranca. Eu aprendi com ela. Aí a bisneta foi perguntar para a bisa: bisa,
Por que a senhora arranca o rabo do peixe? E ensinou assim tua filha a fazer, que assim por diante chegou até mim, minha mãe está me ensinando, eu quero saber por quê. Bem dito ela, inteligente a menina. Aí a bisa explicou, porque não cabia na forma. Por isso que eu cortava o rabo do peixe, que a nossa forma era pequena. Aí a filha viu, fazia, cortava o rabo do peixe, mas com a forma gigante. Mesmo assim cortava o rabo do peixe, porque seguia o quê? Um padrão de interpretação. Você está entendendo? E assim são as traduções hoje, não só de Bíblia, mas da vida. Meus parentes chegou na velhice, 90 anos, 93 anos, 87 anos, e simplesmente eles faziam o quê? Eles fumavam, fumando. Mas o que eles faziam que dava saúde? Comiam gordura saturada. Comer produto alimentar, não tomava esse leite. As pessoas te mentem o tempo todo aí, ó. O leite faz mal, o leite faz mal. Não. Esse leite transgênico faz mal. Que não tem a enzima da lactose, nem a enzima da caseína. Simplesmente isso, porra. O mundo te engana, torto e direita. Não deixa você pensar. Se você pegar um leite de verdade, uma vaca que não é transgênica, que não teve mutação nela, você vai poder tomar o leite. Isso poderia se tomar antes, talvez. Agora que estourou tudo, toda desbiose, nem sei. Um monte de doença autoimune, por falta de enzimas, etc., criou. Então, eu quero que você entenda, o mundo te engana há muito tempo. De toda a direita, de tudo. Desde vírus, desde bactéria. Quando descobriram os vírus e as bactérias, começaram então a expandir o conhecimento? Não. Pelo contrário, mataram quem descobriu. Porque tirou muito dinheiro na época. Porque o que rodava dinheiro na época é infecção, porra, como hoje também muito é. Então, gerava muito dinheiro. Aí arrancaram. Quando aprenderam a ganhar dinheiro com o mundo invisível, mataram o médico. Quando aprenderam a ganhar, depois de 200 anos, aprenderam a ganhar dinheiro com o tal do vírus e bactérias, é aí que eles falaram para o mundo meia verdade. Meia verdade. Tudo isso a Bíblia mostra. Tal do vírus, tal das bactérias, tudo está na Bíblia, implícito. É só você pensar e perguntar para Deus. Só que o mundo faz o quê? O mundo segue uma mentira, meia verdade. Assim, qual que é a diferença? O que os fariseus pregavam? A Bíblia. Mas eles não iam para o céu por quê? Jesus falou que eles estavam errados? Não. Na interpretação, sim. Na ocultação da verdade, sim. Mas em seguir a Bíblia não estava errado. Vocês têm a chave do céu na mão, não entrem e não deixem ninguém entrar. Por cada interpretação, pregar, diga comigo, meia verdade. Meia verdade. E assim é o mundo hoje, mano. Você olhar e estudar direito, se alguém faz direito hoje, ele sai, a mentira, a verdade é apenas um fato. Se é certo ou errado, é certo para a pessoa, é errado para a pessoa, quando termina no direito hoje. Não existe certo e errado para quem termina direito nos tempos de hoje. O importante é o quê? A pessoa seguir o quê? A verdade dela. Praticamente isso. É Nietzsche que fala isso, reverendo? É o Nietzsche que fala isso? Que não existe certo e errado? Mais ou menos assim. Qual que virou o direito que era para penalizar quem tem que ser penalizado? Ou mesmo corrigir quem tem que ser corrigido? Ou a pessoa que é bandida mesmo, que cometeu o crime, ela tem o direito de ser penalizada, tal lá, tua pena é tal, não pode passar daquilo. Não é para proteger ela, mentir que ela é inocente, mas virou o que direito hoje? O que era para ser a base da sociedade, que era para ser ensinar a sociedade a ser reta, hoje ensina a sociedade a ser o quê? 171. Mentira. O que vale é as leis que eles criam. Se criou uma lei que é errado para alguém, não importa, criam lei, tem que seguir lei. Mas quem falou que essa lei moralmente é certa ou não? Quem disse que ela respeita os padrões? As leis dizem que eu posso fazer piadinha com um branco praticamente, posso fazer com a raça branca, que não é crime no Brasil, mas se eu fizer com afro, eu sou crime, é crime, sabia disso? Está entendendo? Eu posso falar, não posso falar contra algumas religiões, contra o muçulmano, contra um monte de religiões mundiais, eu não posso. Eu não posso falar contra o hinduísmo, contra o islamismo diretamente, eu não posso falar nada disso, porque é até crime. Agora, se eu falar contra Jesus Cristo, eu posso. Ué, por que será? Porque não é crime, ninguém se lasca. São leis que o mundo cria, estou falando, não é Brasil, o mundo cria,
Está entendendo? Para escolher que fincar você, prender você. Então o mundo hoje é uma mentira. É um cambada de gente de teatro. São atores dentro da sociedade. Está entendendo? Então você tem que ser inteligente ao ponto de entender e separar isso. E sobretudo na tradução da Bíblia. Existem os atores, os mentirosos, os fake news verdadeiros, vamos dizer assim. Os caras que vêm mentindo que a tradução é assim no original. Mentira, eles escolhem no original o que eles querem. Ponto. Está entendendo? E ponto final. E acabou. E acabou. A Bíblia que por séculos levantou a igreja, transformou a igreja, nos tempos de hoje ela está errada. A Bíblia que foi o fundamento da igreja do passado, foi John Hus, Martim Lutero, grandes pensadores, John Wesley e tudo mais, John Wycliffe, e vai embora, que era com jejum e oração. Hoje não é mais jejum e oração. Não é só isso, eles tiram um monte de parte da Bíblia, dizendo que o original não tem. E de fato tem. O que não tem, o quê? Ninguém para falar disso. Os caras não conseguem nem traduzir mentira. Mentira! Não consegue traduzir 1 Coríntios 14. Ele coloca idiomas, língua, e tenta línguas, e tenta até língua estranha, fica até mais próximo língua estranha. E fala que lá é o idioma outro, como o outro, o inglês, o espanhol. Não é. São mentirosos. A tradução seria um dialeto. Aquele que recebe o dialeto de Deus, esse dialeto ele vai se comunicar com Deus. É fácil olhar no original e olhar aqui para fazer isso, mas eles não fazem. Por quê? Querem controlar a mente de vocês dentro de uma única teologia, anulando o sobrenatural, decanto e decanta lamanais de Deus. Está entendendo? E querendo mentir. Como é que eu posso? Alguém pode falar que eu estou falando outro idioma com Deus? Eu falo em outro idioma com Deus, que eu estou falando inglês com Deus, que é sem cabimento, né, Márcio? Um idioma inglês com Deus, que eu não entendo inglês, mas o inglês entende. Ah, besteira isso. Agora tem o dom de outros idiomas, que é diferente, até no plural vem. Que é falar idiomas para quê? Que o Espírito Santo dá conforme ele quer. Mas o dom de edificação do dialeto é para todos que creem. Então, aí as pessoas, meu amigo, tem problema. Esse mundo moderno, vocês têm uma igreja para escolher tipo de igreja. E não é isso. Nós falamos contra a igreja católica, mas nós criamos doutrina dentro da igreja que está acima da palavra de Deus. Desde a batista, presbiteriana, metodista e assim por diante. Ficamos nossas doutrinas acima da palavra. E falamos mal da igreja católica que age dessa forma. Que eles falam que a gente está acima da Bíblia. Então, fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. E o pior agora, estamos fazendo o quê? Traduzindo uma Bíblia como crede que receber, atirando a fé. Crede que receber será assim convosco. Marcos 11, 24, né? Se não me engano, vê aí, reverendo. Mas está lá. Crede que receber será assim convosco. Não é mais assim. Crede que receberão será. Crede que receberão. É muito diferente a fé bíblica. A nossa fé é sempre no passado. Cristo fez, ressuscitou, morreu, conquistou, deu a você. Você está no pretérito nas bênçãos. Você pode estar no presente em vida, mas as tuas bênçãos é no pretérito, é no passado. Então as Bíblias que vêm escritas assim, estou crucificado com Cristo, está totalmente errada a interpretação. Eu sou crucificado ou eu fui crucificado. Está entendendo? Então, cuidado com essas traduções de Bíblia. Procure um mestre de Bíblia que sabe realmente pregar a verdade. Procure estudar a Bíblia. Não fique na internet não, meu amigo. Lá vai te destruir. Crente que segue a internet hoje é que nem pegar um Boeing em pleno voo sem saber pilotar o avião. E aí, o que você vai fazer? Vai cair. Está entendendo? Vai cair. Então, é assim toda consulta da internet, toda. Eu vejo médicos pegando, a gente fala alguma coisa, o médico pega assim, eu vejo pessoas de direito fazer, qualquer conversa que a gente está tendo, eles pegam, vai ver na internet. Que absurdo, cara. Ou na IA. A IA agora virou interpretação da Bíblia para os crentes, até quando vai pregar, ele prepara uma pregação IA. Meu Deus.
Tanto que a prova disso, eu fui nas IA, 4 tipos de IA diferentes, uma da outra, as melhores, pagas. Fui lá, perguntei um monte de coisa da Bíblia. É só um conceito espiritual que eles passam, não tem, até a própria IA da Bíblia existe. A IA da Bíblia é um conceito totalmente espiritual, não tem nenhum conceito físico, científico. Eles não batem contra a ciência, eles não batem contra o que existe na ciência hoje. Você entendeu o negócio? É totalmente geopolítica. Então, totalmente com um único pensamento, uma ideia, seguindo um ideal, um pensamento mundano, diabólico, cosmo, que Jesus Cristo falou. Qualquer IA que entra no padrão humano sobre a interpretação de Bíblia, meu amigo, sai fora. Porque Jesus falou, não pode, o mundo vai te odiar. Se o mundo ensina algo e você apoia, e eles te elogiam, eita! Algo está errado aí. Porque o mundo vai te odiar e não te amar. Cuidado. Cuidado com essas coisas. Vocês estão sendo treinados dentro de uma bolha e não sabem. Está entendendo? Não sabem. Estão enganados e não sabem. Estão enganados. E sabe qual é o pior? A salvação, o poder de Deus está debaixo do nariz do crente o tempo todo, que é a Bíblia. Amém? A mentalidade de Cristo está aqui. Aleluia! É tremendo. Mas o que acontece? O guardião dela é o Espírito Santo. E ele só pode te revelar a Bíblia se você for dependente dele. Você já viu o viciado em droga? O viciado em droga, ele não consegue ser liberto da droga pela força dele, até consegue, pela chama resolução. Mas ele não pode nem mais ter contato, tem que passar longe do alcoolismo, tudo. Pode experimentar a droga de novo. Ele pode experimentar, é ruim. Ele pode ter contato de novo, acabou. Porque Cristo o libertou. Isso é fantástico. Isso é um fato. Não faz efeito. A presença de Deus é muito maior. É como ele vai lá, é alcoólatra, Cristo libertou, ele bebe de novo. A bebida que antes era fantástica, quando colocava na boca, acabou aquilo tudo. Então, claro que se ele entortar um monte, ele vai ficar bêbado, porém, não vai causar o quê? Vai quebrar algumas, talvez o pecadinho que ele tem, quebrar chaves. Mas não vai endemoniar ele como antes. Acorda no outro dia com dor de cabeça, o alcoólatra acorda no outro dia querendo cachaça e bebida e quer de novo. É a vida dele ficar bêbado. Então, eu estou te ensinando o caminho, te dando um ensinamento. Mas qual que é o problema do alcoólatra hoje e do viciado em droga? Que não é liberto. Porque eles veem como doença e não como pecado. E para Deus é pecado, porque é escolha. Eles se acham vítima. Mas eles escolheram seguir essa vida. E o pior não é isso. O pior é o crente, por exemplo, o cristão, uma pessoa que é liberta do vício do açúcar. Se ela chega perto do açúcar, come, o açúcar é ruim. Se ela é liberta do vício do refrigerante, Coca-Cola, por exemplo, ela toma o gosto de o quê? Podre, de xarope. Mas o outro cara, o que é isso? Não acredita. Por quê? Ele nunca foi liberto. Eu mesmo posso tocar coca na minha boca, xarope puro xarope. Eu fui liberto do açúcar há muito tempo. Então, odeio, né? O açúcar em si é ruim, né? Só o cheiro. Embora que faz mal para algumas coisas para mim na minha saúde também. Mas por causa disso, porque fazia mal, que eu fui deixando. Aí eu percebi a libertação. Como que as pessoas são dominadas, elas são engodadas. O açúcar tem um cheiro que lembra pasta base praticamente, cheiro ruim. Conheço essas drogas, tá? Então o que acontece? Só que quem é viciado em pasta base é o cheiro mais gostoso do mundo. Você entendeu? Quem é viciado em cachaça, aquela cachaça, cheiro de cachaça, coisa mais gostosa do mundo. Quem é viciado em cigarro, é o cheiro mais gostoso do mundo, sentir o cheirinho. Mas quando você sai daquela vida, causa o quê? Náuseas, sentir o cheiro de cigarro. E assim por diante. E assim a vida. O caminho bíblico, quando Cristo te liberta, você não tem nenhum vínculo com aquilo.
Se você tem, você não foi liberto. Você usou a tua resolução, a tua força própria. Porque quando Cristo liberta o viciado é assim, mas para Deus libertar, ele tem que ver como pecado o vício, não como doença. O que eu quis dizer é que o açúcar, gente, libera dopamina, o cigarro libera dopamina, fofoca libera dopamina, adultério libera dopamina. Você entendeu o hormônio do pecado aí? Todos liberam no cérebro a mesma parte do cérebro, dopamina. A comida cheia de açúcar libera dopamina. Hoje os crentes tudo mentiroso. Você vai entender o que eu quero pregar hoje. Muita mentira na vida dos crentes. Eles seguem a Deus usando a energia da dopamina. A dopamina, em vez de andar no espírito, tem um hormônio chamado oxitocina, o hormônio da santidade. É resultado daquilo, mas também não é para você andar, você produz ele. Agora o crente usa a dopamina para seguir a Cristo. Alguns pregadores comem chocolate doce antes de pregar, para ficar o quê? Não é 80% não. Estou falando de chocolate normal, para ficar cheio do Espírito. Alguns usam droga para subir no altar. Com esse monte de gente, pregadores, mano. Está entendendo? Então, se eu fosse dar uma consultoria para quem fosse dar uma palestra, primeira coisa, tem problema com açúcar? Não. Teu pâncreas aceita? Então, vá lá e come um doce de banana antes. Come um bisnaguinha antes, que é rico em açúcar. Você vai ficar doidinho para dar palestra, não para ser pregador do evangelho. Lá tem que ser a unção. Mas os caras não querem saber, eles querem, tudo que é legal eles colocam. É um fato isso. A verdade é que hoje tudo foi substituído pela presença de Deus. Até mesmo o pecado virou doença. O pecado virou doença. As escolhas não é mais escolha, é prisão, é doença. O pecado é uma prisão, mas é uma escolha. E você tem que ver como tal e pedir para Deus a libertação. Mas você não pode pedir a libertação por causa de você. Porque aí que está o erro do viciado ou do crente pecador e do crente endemoniado. Conheci um pregador, muito amigo meu, que ele entrava nas igrejas, manifestava demônio, um monte de crente. E o que acontecia? Na época Deus mostrou o fator A, está entendendo? E outro fator O, fator A e O, grava aí, A e O. Só que ele via como um código, ele não sabia identificar aquilo. Quando Deus mostrou há 4 anos atrás aquilo que ele viveu há 10 anos antes, ou seja, há 14 anos atrás, há 14 ou mais anos atrás, quando ele viu há 4 anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando ele viu há 6 anos atrás, voltando a 10, 12 anos para trás, vai dar seus 20 anos praticamente, e tudo mais, que Deus tinha mostrado há 20 anos atrás, para ele o quê? Mais ou menos 20 e poucos anos atrás, esse pregador foi em 2002. Quanto tempo tem aí, Márcio? 23 anos atrás, Deus mostrou para ele 2 fatores, 2 códigos. E ele não entendeu os 2 códigos, porque ele perguntou para Deus assim: Deus, por que manifesta demônio e tal? Aí mostrou 2 códigos, o que eu posso fazer? Fala que é isso. Aí eu falei que é isso por enquanto. Aí, em 2019, Deus mostrou para esse pregador, então, o fator A e o fator O. Está entendendo? Mostrou os 2. O fator A que eu estou tirando um código, eram 2 códigos que Deus tinha mostrado para ele, o motivo verdadeiro e profundo dos crentes manifestarem demônio, e que tem muito hoje, que Deus precisa levantar pessoas dentro das igrejas que vão libertar esse povo evangélico endemoniado, que estão lá tudo escondido. Se morre assim, vai para o inferno, e eles pensam que estão salvos. É um problema. Então esse pregador fazia em qualquer igreja que ele ia manifestar capeta nos crentes. Por quê? Porque hoje, se você perguntar para um crente evangélico qual que é a base de fé dele, ele não sabe se é nascido de novo, ele não sabe se ele está na fé, ele está na doutrina da igreja dele firme. Mas quem falou que a doutrina da igreja é verdadeira? E tudo isso. E aí agora, recentemente, foi liberado ele ensinar sobre o fator A e o fator O. Literalmente. Porque agora tem todo um armamento. Eu entendi porque Deus liberou agora. Porque agora ele tem todo o conjunto de informação e conhecimento para passar para as pessoas. Para desvencilhar, largar o fator A e o fator B. Então veja só, eu quero que você entenda que o viciado em droga, ele não é liberto enquanto ele não vê como pecado. Aí ele vai orar a Deus, escolher acreditar que Deus é libertado do pecado, não por causa dele. Você quer ver? Eu vou te ensinar. Corre aqui, Lípio.
O Elipe está com a noiva dele aí, que é bonita. Você é feiticeiro? É bruxo? Se ela estava com muita necessidade de um homem, mano, para escolher você. Mas tudo bem. É Deus. Ah, é Deus, viu? Gostei. Eu não acredito que é Deus, não. Eu acredito que é um buraco nas emoções dela, mas tudo bem. Então, veja só. Agora, é interessante. Eu quero que você entenda. Bonitão ele, ó. Então, a mulher dele é bonita. Vai ser mulher, vai casar, né? É bonita. Agora, veja, eu quero que você entenda. Vai que ela termina com ele, porque ele é grosso. Deixa eu entrar no mundo espiritual dele. Estou brincando, tá, igreja? Estou fazendo... Eu vou falar aqui. Porque ele é grosso, ela percebeu que ele é egoísta, que ele só pensa nele, que ele tem uma maneira de pensar, que ele não muda, tá entendendo? E que o romantismo dele é totalmente defeituoso, tá entendendo? E que ele não dá um agrado para ela, que ele não cuida dela, como ela gostaria, nem ela, se desse um cachorro quente com uma coisinha, com uma fitinha, ela ia ficar feliz, mas nem isso ele faz. Então, um exemplo, estou só dando um exemplo, tá? Então, veja só, todas essas doenças que ele tem, de só pensar nele, aí ela fala, vou terminar com ele. Aí ele muda o jeito. Ele está mudando por causa do quê? Por causa dele. Porque ele está perdendo. E é aí que está o erro no cristianismo. Eu mudar meu jeito por causa das bênçãos. E assim nós encontramos em Marcos 10 o quê? Um homem lá em Marcos 10, né? Jovem rico. Então, que o jovem rico, Jesus o amou, porque ele guardava todos os mandamentos, nem adulterava. Senhor, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, nada disso. Eu te amo, Deus. Jesus olhou e o amou. Mas o que motivava ele a fazer tudo aquilo? A força própria. E nisso tudo que ele fazia, quanto mais ele fazia aquilo, mais ele amava a riqueza, o dinheiro, porque ele recebia. E Jesus falou, então tá, para ser salvo, você tem que vender tudo que tem, dar aos pobres e me segue, que eu tenho um propósito na tua vida. Ele foi embora, não quis, porque era muito rico. Você viu só? Se Deus liberta o viciado em droga, pelo pensamento do viciado em droga, ou te liberta do pecado, que te prende pelo teu pensamento errado, seja qual for o pecado da sua vida, o que você acha que está errado, o que a sociedade diz que está errado em você, se Deus te liberta com o poder dele, é a mesma coisa Deus dar a salvação para o jovem rico. Está entendendo? Sem ele abrir mão de quem? Do diabo, do amor ao dinheiro. E Deus falou depois que ia abençoar 100 vezes mais quem fizesse isso. Imagina ele ficar milionário depois, resumindo. Ele ficar muito rico. O problema é que uma parte do teu cérebro tem que estar ocupada por Deus. Onde o primeiro mandamento e o segundo. É Deus que tem que estar lá. É que eu nunca te revelei os 10 mandamentos, que mostra um tipo de faculdade que nós temos. E que tem que estar dentro dessas faculdades. Dentro de nós temos 10 faculdades. E essas 10 faculdades têm que estar ocupadas com os mandamentos. Ou com o diabo ou com Deus. Então veja só. Outro dia a gente explica. Agora olha só. O cara vai mudar por causa dele, isso é metamelomai, vamos dizer assim. Arrependimento que conduz à morte, diz o apóstolo Paulo. Por isso que o viciado em droga, ou viciado no pecado, ou o crente enganado, nunca será liberto. O crente pentecostal, o crente dominado pela orgia, o crente dominado pela glutonaria, ele mete pau em quem é viciado nas drogas, condena quem usa droga. Mas ele mesmo é viciado e não percebe. Tira o bolo dele para você ver, tira o pão dele, tira a macarronada dele, tira a Coca-Cola desse crente para você ver o que acontece. Vira o diabo, vira o capeta. Quem dera se fosse o dinheiro que dominasse ele, mas simplesmente é o açúcar, a comida. E é tão grave esse pecado que foi o único primeiro mandamento: não comerás. E o primeiro pecado foi comida. Quer saber se você é um crente espiritual? Veja o que você come. Ou em quanto tempo você come alimentos que liberam dopamina, que é refinados,
carboidrato, tudo que é doce. O alimento que libera oxitocina, banha de porco, banha de vaca, que é o hormônio que faz bem, sacia e que faz bem. Carne, proteína, tudo que é proteína é misturado com gordura, libera oxitocina. Não é whey não, gente, esses whey é tudo mentiroso, cheio de carboidrato. O cara que toma whey aqui fica assim, ó. Ué, pera lá, mano, esse comportamento whey proteína não gera. Tá entendendo? O mundo te engana e você cai nela. Então o que acontece? Cuidado, tá? Cuidado. Então eu quero que você entenda isso. Tudo que é proteína verdadeira, vinda da natureza, vinda da parte de Deus, criada por Deus, essa é a proteína. Nada criado pelo homem. Essa daí, se o crente consegue viver com ela tranquilo, amém. Se não, algum problema tem, ele não consegue ficar sem o carboidrato. Quem dera se fosse frutas criadas por Deus, mas não. Ele não consegue ficar sem o tal do suco e refrigerante e açúcar, ele não consegue. E mete pau nos viciados em droga, e ele é um viciado. Então escolha alimentos, teu prato de comida, escolha 70%, 80% de proteína e com gordura, depois acrescenta um carboidrato. Pelo menos faça isso na tua vida. Agora, volto a dizer, o que o crente come mostra a vida espiritual dele. Diferente que você pensa que comer carne deixa de ser mais carnal, também pensei muito tempo assim. Comer proteína não deixa mais carnal, tá? Agora o crente, preste muita atenção, que jejua constantemente. Esse é o cristão que está andando no caminho certo. Agora eu vou entrar. Então, se ele vai largar, vai mudar por causa da esposa, ele vai usar a resolução, a força própria, para largar o pecado. E ele consegue. Autossuficiência. É o pecado lá de Adão, lembra? Os 4 pecados, o quê? Raízes, né? O pecado de Adão lá, quando se sentiu, o primeiro psicólogo nasceu, né? Ele se sentiu nu, pelado, ele foi lá, deixa alguns curiosos viés, né? Então, o primeiro psicólogo, né? Psiquiatra, né? Que nasceu naquele momento, ele foi lá e se sentiu nu, pelado, vazio, angustiado e criou uma roupinha, interpretando que criar a roupinha ia, porque ele sentiu vergonha, porque estava pelado. Você entendeu? Era nudez espiritual, mas ele não entendia, não compreendeu. Mas nasceu o primeiro psicólogo, psiquiatra lá. E os caras tentam consertar a sociedade constantemente, né? E não entende que esse buraco que só é preenchido pela presença do Espírito Santo. Amém? Então, veja só, não adianta, ameniza, ajuda, mas não cura. O próprio Freud, quando morreu, se você não sabe, antes da morte dele, escreve uma carta para o amigo dele dizendo o seguinte, que tudo aquilo que ele ensinava e tudo mais que ele ensinou, que descobriu, que preenchia, ajudava a mente humana, para ele aquilo não era a verdade. Estava tudo errado, porque não completava ele mais. No começo foi legal, mas depois não preencheu mais. E ele ficou em busca de uma verdade até preencher e não encontrou ela. Morreu buscando a verdade. E enquanto só era olhar para a Bíblia, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Amém? O guardião da palavra é o Espírito Santo. Se você não crê, você nunca vai entender a palavra, vai ter apenas uma gnose dela. Mas se você abrir o coração para o Espírito de Deus, vai ser uma gnose? Não, você vai ter um eido, vai ter um gnóstico, um epignóstico, uma epignose, vai ter um rema, vai ter um logos, ô glória! Vai ter uma compreensão exata da palavra de Deus. Mas só o guardião da palavra, que é o Espírito de Deus, pode mostrar. Mas se você não crê nem no Espírito Santo, não crê na morte e ressurreição de Cristo, nunca vai entender a Bíblia, vai entender ela pela gnose. Você pode ser professor de grego, hebraico, professor de um monte de coisa, até de letras, dentro da língua portuguesa. Você vai ter uma gnose da Bíblia, pode até guardar e decorar ela, tudo ela. Vai ter apenas uma gnose. Quem tem o poder de transformar ela em gnóstico, epignosco e eido é o Espírito Santo. Então, veja só, por isso que eu digo, a salvação está na tua mão, mas às vezes não está em você. Está diante de você, mas você não está vivendo ela. Ele tem que mudar por causa do que? O comportamento dele? Por causa de Deus e não por causa da esposa. Amém? E ele é cristão, ele quer mudar, agora eu vou ser bonzinho. Não. É por causa de Deus.
Se ele fizer por causa dele, até pode voltar por causa dela. Ela vai perdoar, mas Deus não tem nada a ver com isso. Está totalmente errado. Você tem que mudar por causa de Cristo. Muitos podem sentar, muitos seguem a Bíblia até. E cara, como que as pessoas interpretam a Bíblia para o seu bel prazer ou coisa parecida, não sei como diz. Então, como que eles interpretam a Bíblia dessa forma, gente? Eles falam assim em 1 Coríntios 7, que homem casado tem que viver para a mulher porque está escrito na Bíblia. Não, Paulo coloca que no presente é assim. O casado vive para a esposa vive para o marido, é assim que é o presente. Mas a partir de hoje, Novo Testamento, Nova Aliança, quem está casado, viva como se tivesse o quê? E o que ele falou que o solteiro vivia para quem? Para Deus. Ambos têm que viver para Deus. Eu quero que você entenda essas coisas, meus amados. Entenda essas verdades. Então, e eu não cheguei no jejum. Então, a primeira coisa que você tem que entender da Bíblia, o que está nela escrito é um fato. Então, esse negócio que foi tirado, cuidado. Sai dessas Bíblias de estudo. Começa a ler a Bíblia. É que nem aquela Bíblia de estudo pentecostal. Pelo amor de Deus, mano, quem criou aquela Bíblia estava com um problema espiritual, cegueira. E o comentário dele era suco de uva. Que suco de uva, meu? Você está doido? Deus prefere comer tomar vinho do que suco de uva. O suco de uva é um veneno para o corpo. 16 mais mortes de cirrose do que uma cachaça, meu amigo. Esses caras só vivem internet, consultando internet, meu amigo. Não consulta a ciência verdadeira. É incrível. Um irmão veio que minha mãe só tomava suco de uva e morreu de cirrose. O maior causador de cirrose, gente, é suco, gente. O corpo não foi feito para absorver. O corpo não consegue. E outra, ele também vai lá nas veias, entra na corrente sanguínea diretamente, porque não tem como o fígado filtrar. Ele passa tudo lá como corpo estranho, já os anticorpos atacam ele, já petrifica, já calcifica a veia. Te mata, gente. Se não morrer de cirrose, morrer do coração. O óleo de soja também entra lá e mesma coisa. Gente, vocês têm que abrir a cabeça para a verdade. O cérebro é feito de 60% de gordura. Tá? E ele precisa da gordura saturada para fazer as 6 cadeias de graxos que precisa, 6 ou 7 que o cérebro precisa. Aí só fica numa só cadeia, que é o ômega 3. Cuidado. Esses médicos mentem para vocês. Está entendendo? Tem médico, gente fina que fala a verdade, mas esses outros mentem para vocês. Cuidado. Então, preste atenção, vamos ficar com a palavra. A palavra ensina tudo isso. Mas vai ver se a IA fala isso. Não fala. Cuidado, gente. É o Espírito Santo. O diabo sabe que o ser humano é preguiçoso. Ninguém gosta de cozinhar hoje, já viu? Gosta de comprar comida feita. O diabo sabe da preguiça. Por isso que a saúde está piorando. O diabo usa o teu pecado para te destruir. Então hoje ser cristão está sendo uma hipocrisia e mentira. Mas Deus sabe a verdade. Quando você está sozinho, Deus te vê como você é. O que você pensa e imagina, você é aquela pessoa diante de Deus. Se você é um 171, sei lá, não está sem vergonha, sociopata, Deus está te vendo. E você vai para o quinto dos infernos se continuar seguindo esse caminho. E droga não é cachaça, droga, vício, não é doença, é pecado, mas é uma cadeia. E só Cristo verdadeiramente para te libertar. Aí entra a fé, Cristo me liberta. E não é por causa de você, é por causa dele. Você não tem que mudar com a esposa por causa de você, é por causa de Deus. A esposa não tem que mudar com o marido porque ela vai perder. É por causa de Deus que ela não tem que ser ciumenta. Está entendendo? E assim vice-versa. Porque assim você aciona a graça na tua vida. Cristo morreu, ressuscitou para te perdoar, para te libertar, para transformar você, tua vida. Vamos lá entender. Marcos 9 diz assim, 29. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ele está falando de fé, eles não tiveram fé para expulsar o demônio do jovem. Jesus chegou e falou, esta espécie só sai por meio do quê? Fala para o teu irmão, tem 2 fatores. Vocês arrancaram a coisinha aqui, os paninhos aqui, cortaram os paninhos que marcam a Bíblia. Então, tem 2 fatores que o quê? Quero que você entenda, abre lá em Marcos 6,5, Márcio, para mim, deixa aberto lá. Eu vou marcar aqui, dobrar essa Bíblia aqui, não é minha mesmo.
Vou marcar ela já que tiraram. Marcos 6,5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, diga nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los, doenças psicossomáticas, realmente doenças, vamos dizer assim, doença da mente, psicológica. Está entendendo? Então, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda. Esqueceram minha Bíblia lá hoje. Eu quero que você entenda. 2 fatores que impedem de Deus atuar na terra. Eu estava lendo um livro, o livro fala uma besteira muito grande. Deus não cura, às vezes, Ele cura até pessoas incrédulas, Deus cura. Você vê, as doutrinas das pessoas é muito grande. Eles escrevem livros. E é um pastor homem de Deus. Ele não é errado na fé bíblica, mas erra na Bíblia, pô. Como que as pessoas erram assim, cara? Eu não consigo entender. Deus cura quando Ele quer? Não. Ele cura quando você crê, porque a cura dele é um fato. Amém? Amém? Ele cura quando você acredita. Ele liberta quando você acredita. Ele cura. É um fato. O outro, a dimensão para a cura é outra também. É outro fato. Diga dimensão e fé. Agora, a vontade de Deus é curar. Aí entra outros fatores. Às vezes você está sendo corrigido por Deus. Não que é o diabo, mas é Deus mesmo. Está brigando contra ele. Está indo contra. Aí sim, pode acontecer ficar doente. Mas que Ele quer perdoar você, te libertar do pecado e te curar. Ele quer. Amém? Então tem esses fatores também, que é outra coisa. Agora o que eu quero falar é sobre fé. Encontramos aqui Jesus querendo fazer milagre, não podendo porque não creram nele. Mas nós encontramos Jesus Cristo do outro lado, em Marcos 9, Ele fazendo milagre. E os apóstolos, mesmo querendo, eles não conseguiram, crendo. Mas tinha um fator lá determinante. Fala para o teu irmão, fé versus dimensão. Diga fé versus dimensão. Jesus Cristo falou para os apóstolos que aquele demônio só saía com oração e... Quer dizer que ele vivia isso, Jesus. Lógico, era o Jesus, né? Então, era jejum e quê? Que expulsaria o demônio. E a questão, o problema lá era a fé dos apóstolos e fé versus do homem. Você entendeu? Jesus não pode fazer milagres em Marcos 6, 5, porque não creram nele. Se caso ele pega um espírito imundo numa pessoa, espírito de enfermidade dominando uma pessoa, a pessoa não precisa crer. É aí que o livro errou. Às vezes a pessoa fala, mas eu não criei e fui curado. Porque ela estava com o espírito dominando a saúde dela. Simplesmente isso. Era uma possessão demoníaca trazendo doença. Não possuiu o cérebro dela em si, mas possuiu o espírito dela dominando o corpo. Ela não é salva, não existe crente com um espírito imundo. Está entendendo? Que é um espírito de enfermidade, não existe. Um espírito de enfermidade dominando o crente. Tá? Só grava isso. Então, aí não precisa de fé, gente, só precisa de dimensão, de autoridade. Aleluia? Grava. Aí cabe o pregador, coisa que eles não têm hoje. Esses pregadores não têm dimensão para expulsar demônio, nem para ver onde tem demônio, nem poder para expulsar capeta. Está entendendo? Essa é a verdade. E diz que anda por fé. Pinóia que anda. Então, eles não têm dimensão, não têm poder para expulsar demônio. E não têm dimensão para ver isso. E aí o que acontece? Quando uma pessoa está doente e é curada, a pessoa fala, Deus cura, é incrédulo, curou sem crer. Só cura sem crer se a pessoa está dominada por um espírito de quê? De enfermidade. Porque a mente dela também, o inconsciente vai estar dominando, vai estar dominado. Se o corpo dela tem a doença por causa do demônio, o espírito dela também tem. Então quem domina a mente, as escolhas da mente dela? O espírito de enfermidade. Você entendeu? É que nem o espírito de vício dentro da bebida, o espírito de cachaça, ou mesmo o demônio de vício que está na pessoa, quando é demônio. Quem liberta? Só quem tem a dimensão para isso. E ele não precisa ter nem fé, o cara, porque ele está dominado no inconsciente dele, e tudo que ele vive, até ele percebe, é pura endemoniação, ele é endemoniado. O demônio vive com ele, ele não percebe. Você entende? Ele sente, ele vive, respira, até ouve a palavra, mas não tem ninguém para libertá-lo. Então isso é importante você entender. Agora, no caso aqui,
Se você não tiver fé, Cristo não pode curar você. Se você tiver um espírito de enfermidade, Cristo pode curar você. Mas se tiver um homem de Deus que está na dimensão de fé, de jejum e oração para te libertar. Quem está entendendo, diga amém. Tem 2 pontos aí. Pastor, o pregador, o apóstolo, o ministro, seja quem for, os irmãos perguntam para os líderes cristãos, ancião, né? Por que eu não sou curado então? Você não tem fé, né? Cuidado, às vezes é você. Não vai julgar, aí vai ficar uma guerra agora, né, reverendo? Vai jogar, o crente pazinha, né? É o pregador. O outro crente, o pregador vai falar, é o irmão. Vai tomar vergonha na cara, ambos vão orar e jejuar. Não é para discutir, é para resolver. Amém? Volto a dizer, quando Deus está corrigindo, aí não adianta. Pode expulsar, pode orar, aí não adianta. Está entendendo? Tem gente que fala, Deus não corrige no Novo Testamento. E esse tem miopia espiritual. E não tem óculos para ele, não. Além de ser míope, não tem óculos para ele. É miopia. Não estou tirando sarro dos míopes, tá? A irmã lá é míope, né? Então, eu não estou tirando quem tem miopia. Não estou tirando sarro, não. Eu estou falando que o cara está cego. Ele só vê um pouco da claridade. Não consegue entender. Quem está me entendendo, diga amém de novo. Estou chegando lá. O que é a questão do jejum? É sobre fé. Mateus e Marcos juntos os dois. O negócio você tem que ter fé. Tipo assim, para eu crescer na fé, o que o jejum implica? Ele faz você crescer na fé. Primeiro, vou tirar o fator obras. Diga fator obras. O fator A é o fator da dopamina. Né? Podia ser o fator D, mas colocar A. Por quê? Porque na época os crentes eram totalmente dominados pela dopamina. Eu acho que ainda são mais ainda hoje, né? Mas o que acontece? Esse irmão que orava manifestar demônio, esses crentes, é o fator dopamina. Eles eram dominados pelo açúcar, dominados pela alimentação. E o fator A é o açúcar, que libera a dopamina. E por isso manifestar muito capeta. Eles só viviam para comida, reuniões só com comida. Aí depois o outro é obras. A mulher se achava salvo pela roupa, o homem se achava salvo pela roupa. Eram esses 2 fatores que dominavam as pessoas. Incrível. Você vê o crente hoje, dopaminense? Como que é um crente dopaminense? Ele chega na igreja, ele está lá. Primeiro ele deu um lanchinho na casa dele. Ele foi lá e comeu um lanchinho. Xaramaná, até falando em língua. Ele foi lá e fez um lanche repleto em carboidrato. 80% de carboidrato, se não dizer 100%. Aí ele chega na igreja e começa. E vamos lá. E a igreja dança. E a igreja pula. Ele fala. A igreja faz, aí os pastores, pregadores, né, do inferno às vezes, faz o cara liberar mais ainda hormônio, para ficar mais carne. Aí libera serotonina. Endorfina. Epa! O cara já está quase explodindo. Aí ele fala, isso que é unção. Mas se ele vai no campo de futebol, dá a mesma coisa a sensação. Assistir jogo. Até melhor às vezes, aquele arrepia tudo. A energia do ser humano é interessante. Chama-se íons negativos, mas tudo bem. Então, vamos lá. Aí está lá o crente, o pregador começa a pregar. E ele começa a anunciar o Rei de Deus. E todo mundo canta e dança. E vai lá a palavra. De repente chega um homem de Deus lá para pregar. Convidado, Deus mandou eu aqui, acabou, o cara cai na unção, o pregador não pode nem pedir, ele chega lá no altar e começa a pregar a verdade, e o pregador fala só 30 minutos aqui, ó, e ele continua pregando, passa então 1h30, 2 horas, o culto já está em 3 horas, desde o louvor até lá, o crente dopaminense que estava cheio de unção e gás, cheio do Espírito, está lá, dormindo, dominado pela unção do sono. Está lá. Não vê a hora de sair de lá e pegar a Coca-Cola dele, o Sprite, a Fanta dele. Não vê a hora de sair e comer. O estômago já está... Ele está doido para sair de lá. Começa a amonçoar. Já começou a entrar em quê? 3 horas de culto. Abstinência de comida. A mão começa a suar, fica nervoso. Começa a ficar irritado com o pastor. Começa a querer que ele morra, querer raiva dele. Isso nada mais é do que uma ação do corpo, mas também pode ser possessão demoníaca. Como é possessão? A diferença é única, um único pensamento. Porque o crente sempre domina os pensamentos. Então o único pensamento é assim, ó. O Espírito humano sempre domina os pensamentos.
Ele está acima, ele sente os pensamentos, mas ele tá o central dele está dominando. Então, se ele está com raiva do pregador, ministro, quer pegar, socar o pregador, né? Quer dar, quer socar o pregador. Se ele quer socar o pregador, com raiva que não para, é possessão. Se ele quer socar mais dentro dele, é errado isso. Que isso? Meu Deus, perdoa-me. Eu quero socar é a carne dele. Mas se ele quer socar, não tem nada interrompendo a mente dele, é possessão demoníaca. Você entendeu que tudo acaba, o que move ele é hormônio, esse crente. Esse crente é puro dopamina. O que move ele é Coca-Cola, é pão, é bolo. Quem dera fosse carne assada. A carne assada tem que ser acompanhada com refrigerante. Depois passa mal e fala, a carne fez mal. Meu Deus. Né? Então, já estou terminando. O que aumenta a tua fé, aqui o problema é fé, é jejum. A Bíblia aumenta a fé. Mas como que aumenta a minha fé na Bíblia, na palavra de Deus? Acrescentando o jejum. A Bíblia, na verdade, ela faz nascer a tua fé, tá? Para aumentar a tua fé, ela faz o quê? A Bíblia deixa consciente a fé. Para crescer na fé, uma fé de milagres, tem que acrescentar o jejum e a oração. Amém? Tem que acrescentar o jejum e a oração. Porque não adianta você tentar crescer na fé, você pode estabilizar a tua fé com a leitura da Bíblia única, mas crescer nessa fé não consegue. Amém? É como diz no original, a fé nasce por entender a palavra. O único que você consegue ler da Bíblia é, com a ajuda do Espírito Santo, sem jejum, é entender a palavra. Mas para crescer naquilo que você entendeu, só o jejum, gente. Só a oração. Diga para o teu irmão, a leitura da Bíblia nunca vai te dar o que o jejum e a oração vai te dar. E a oração e o jejum nunca vai te dar o que a leitura da Bíblia te dá. Então preste muita atenção nisso. Já estou terminando a mensagem. O problema teu, com teus pecados, com o diabo, ou com o que for, é a fé. Então vamos crescer na fé. Qual que é a graça da fé? Primeiro vamos entender o poder o processo de jejum. O jejum não é troca moeda. Já era. Se eu ler a Bíblia, troca moeda. Se eu orar, como troca moeda. Troca de moeda não pode. O que é troca de moeda? Eu vou fazer um sacrifício, Deus vai olhar para mim. Embora o nome é sacrifício, jejuar, é um sacrifício para a tua carne, seu. Mas não é que Deus vai olhar o sacrifício. Amém? Deus vai agir no sacrifício. É diferente. Então veja só, quando eu paro de comer, o crente pensa que Deus vai ficar com dó de mim e vai me dar porque eu estou sofrendo, vontade, eu estou jejuando hoje só de chocolate doce. Meu Deus, me ajuda, eu preciso do doce, mas eu estou aqui na tua presença. Ah, Deus nem liga para isso, gente. Gente, você pode até falar para Deus, eu estou com fome, mas Deus não liga para esse negócio, esse pensamento teu é troca de moeda, é autossuficiência. Cuidado. Isso é um pecado. Por isso Jesus falou, se você jejuar de forma errada, você vai destruir o quê? Vai se destruir. Ele falou que isso é um pano velho. Eu ponho um remendo novo em você, que é o jejum, ploft. Se eu pego, você é um couro, como que é o nome? O odre de couro, que eles faziam, colocavam suco de uva e deixavam fermentar, ele esticava, virava uma bolinha. Aí depois, por alguns meses, abria. Saiu o gás, está pronto o vinho. Amém? Fermentado. Agora se eu pego, já esticou o máximo. Se eu pego e coloco vinho novo lá para fermentar de novo, ploft, explode. Eu posso usar aquele para outros vinhos feitos, mas não posso para vinho novo. Quem está me entendendo, diga amém. Vai destruir o crente também. O vinho novo é o conhecimento do novo, aliás. Eu errei lá, não sei se eu acho que eu errei. O novo, a unção de Deus, que ela vem através do jejum, poder de Deus, ela vai destruir, vai ser destruído. Você vai destruir tudo. Se você faz de forma errada. Você tem que fazer de forma certa. Remendo tem que ser novo, tem que colocar em pano novo. Ou melhor, odres novos tem que colocar o quê? Vinho novo. O vinho novo tem que ser colocado em odres.
Ou seja, você tem que nascer de novo e ter o conhecimento certo para fazer. Só isso. Quem está me entendendo, diga amém. Você tem que ter o conhecimento. Eu me perdi um pouquinho, foi mal. Eu confundi uma coisinha lá, mas já foi corrigido. Você tem que entender isso. Você tem que, quando você jejua, você está acionando a unção de Deus. Amém? Mas só quem tem Cristo que tem acesso ao jejum espiritual bíblico de Deus Yahvé. Quem jejua no mundo tem acesso ao seu Deus, sua religião, seja o que for. Até no próprio corpo chama jejum higienista, limpa o corpo, ativa a sirtuína, que limpa o organismo e refaz a saúde. É legal. Mas eu estou falando agora do bíblico, que também faz tudo isso, ativa a sirtuína, mas ativa a sirtuína, que é uma figura da sirtuína espiritual. Ativa a unção de Deus para o teu crescimento, diga da minha fé. Então, você tem que primeiro não ver como você está de sacrifício, mas que você neutraliza a vontade da carne, os hormônios, dopamina, por exemplo, você anda por ele. A comida te dá isso. Ou qualquer outro fator de alimentação até mesmo a carne, que te dá o quê? Que alimenta um hormônio em você. O que é hormônio? Resumindo, um sistema de energia que faz o teu corpo funcionar. Quem entendeu, diga amém. É isso, para resumir. Então você está acionando, você tem um sistema de energia da carne, que são vários sistemas, vários hormônios, faz a tua carne funcionar. E quando você para de comer, você para de quê? De alimentá-los. Eles perdem então a força. Os hormônios perdem a força. E por consequentemente, as tuas células, todo o teu corpo, ele perde o quê? O pecado perde a força. Ele precisa da comida. Fala assim, o pecado precisa da comida. O pecado precisa da comida. Para desenvolver. Até no mundo, quem jejua no mundo, diminui a ação constante do pecado. O cara é viciado em sexo. Vê uma mulher ou qualquer outra coisa. Aí eles limpam o fígado através do jejum higienista, diminui. Ele quer, mas não é mais. Entendeu? Então, até no mundo. Imagina no cristianismo, porque qual que é a diferença do cristianismo? Dentro do RNA, dentro do sistema de células do homem, muda o quê? O código genético. O jejum muda o código genético. Abre uma janela, até a ciência prova hoje. Chama biohackeamento. Você passa por um processo de biohackeamento. Com tuas células. Eu gosto de tal coisa. O corpo, eles se acham que descobriram. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, que a vida de Deus se manifesta em nossa carne. Amém? O teu corpo é hackeado. Ou seja, é substituído o código daquele gosto, daquela vontade, pelo código de Deus. Está entendendo? Mas isso é se você estiver em oração, em constante leitura de Bíblia, comunhão com Deus, amém? Não é jejum, aí é jejum higienista, ficar sem comer, tá, gente? Então o jejum, como que é o nome? Jejum intermitente, ficar, né? Não é o jejum para Deus, tem que estar em oração, amém? E pelo menos está trabalhando, está em oração, mente, pega um versículo, fica lá pensando nele, falando com Deus na mente. Já estou terminando. Então, veja só. Quando você jejua, então, o que vai estar acontecendo? O fator dos hormônios diminui. Aí vai fazer o quê? Também vai te mostrar em que você é viciado. Porque vai vir um fator do quê? Abstinência. Aí você vai ver como que você é viciado em açúcar. Abstinência, o cara fica louco. Abstinência é uma necessidade que você vai ter do corpo de ter aquilo. Fica doido. Você vê como que você é um crente viciado. É que você tem que se arrepender mesmo, perseverar. Então o jejum faz o quê? Olha para mim. São 10 botões de energia que você usa. Quem está entendendo, diga amém. Para locomover, para falar, para conversar, para crer, para acreditar. Tudo. O crente, é normal ele viver a vida hoje, o crente ele usa a fé para liberar dopamina. É normal, ele usa a dopamina para seguir a Deus, na verdade. E também faz a mesma coisa que eu falei. Libera os hormônios. Ouve o que quer, gosta daquilo. Aquele pregador é bom porque ele só prega coisa boa. Ô glória! Aramanai! Fala até em língua, até blasfema. Então, vai lá. Aí ele está cheio de dopamina. Todo cheio de dopamina, o tempo todo dopamina.
Aí quando ele jejua, pá! Baixou. 1, 2. São quantos? São 10. 3. É como se ele estivesse desligando o disjuntor. São 10 disjuntores. Eu até tenho acho que são, eu lembro que eu estudei sobre isso, são quantos disjuntores nós temos, que atua nessa parte de energia no corpo, etc. Mas fugiu agora, esqueci. Então, estou no terceiro disjuntor, quarto disjuntor. Diga 10º disjuntor. Opa, mas tem um lá ainda, no alto. Está ligado. É aquele teu espírito humano. É o disjuntor principal. É o geral. Mas só agora que você viu, né? O jejum faz isso. O jejum tira a sensação, tira aquela alegria. Que, calma, você vai ter ela? Vai. Tudo que você sente no corpo, de alegria, essas coisas, é figura do que Deus vai te dar no teu próprio corpo depois. Alegria, a satisfação. O que a droga é? A cocaína, a pasta base. É uma substituição genérica que o capeta sabe da necessidade humana de preencher o ser humano de alegria. Lembra que Jesus falou para a mulher que era viciada em sexo em João 4? Se você crê em mim do seu interior, o quê? Pá! Então, alegria. Ela sentia alegria, mas ela precisava da alegria. Jesus falou, você vai ficar feliz, pô. Vai ficar feliz. E você vai ter necessidade de ter isso daí, mais sede não. É assim que ele liberta o homem da droga. Cristo dá algo muito superior. Mas o caminho, às vezes, dói. Mudança causa dor. Então, veja só. Aí, a pessoa só tem um disjuntor. Nesse ponto, está ligado. Só que a energia está o quê? Chegando em você muito fraca. Mas você está vendo lá. Você começa a dar atenção de andar, seguir, fazer as coisas pela fé. É como se você não tivesse força nas pernas, precisava de uma muleta. Literalmente. Pela primeira vez você está começando a exercitar a fé verdadeira, que não é motivada pela comida, nem tem ajuda de hormônio, não tem ajuda de açúcar, não tem ajuda de oxitocina também, não tem ajuda de hormônio nenhum. Unicamente é o quê? Não tem ajuda de energia, de fator nenhum. Você começa a se mover, fazer as coisas, respirar, conversar, tudo pela fé em Cristo. E nesse ponto ela é crua, causa até dores. Ai, movimentar, ai. Por quê? Tudo que você está fazendo é sem sentimento. Não há sentimento, apenas uma escolha. O que é certo. Você até começa a vir no pensamento, do sentimento, o quê? Será que Deus existe? Será que o crente, quando para de comer, até isso chega? Principalmente o viciado em refrigerante e suco. Será que existe o céu? Será que existe céu e inferno? Está entendendo? E quando ele volta a comer, ele volta a acreditar. Será? Isso mostra que a fé dele não está em Cristo, mas na própria mente. É um assentimento. Não é uma experiência vivida em Cristo. Então ele continua jejuando. Ele continua o quê? 36 horas de jejum hoje. Aí 3 vezes por semana, 36 horas. Faz de conta. Estou sendo radical, mas não sou radical não. Isso é o jeito que está hoje. Se os caras ensinam para ter saúde, para largar, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, o Jason Fung ensina as pessoas para largar, ser curado da diabetes tipo 2, facinho, largar tudo que é tipo de remédio, fazer 3 jejum por semana de 36 horas, o que é para o crente fazer para Deus? Pô, caramba! Então, vai lá, 3 vezes por semana, meses estão passando, ou que seja 24 horas ou 18 horas, não importa, constante. Não faz para intermitente, para perder gordurinha, vai fazer para Deus, safada. Então, aí está lá, constantemente jejuando, orando, 1 mês, 2 meses depois, naquele período de jejum, ele começa o quê? A energia do Espírito começa a fluir na vida dele, substituindo as ações hormonais. Ele acorda. Não estou falando da dieta cetogênica aqui não, mano. O corpo faz isso também, sabia? Ele acorda.
crendo. Mas ele exercitou o espírito dele. Você me entendeu? Ele não conseguia crer, ele viu que ele estava vazio, então ele começou a escolher acreditar. Esse escolher acreditar, quando está de jejum, que começa a exercitar o teu espírito humano, aleluia? E aí que você começa a ficar cheio do quê? Diga do espírito. Cheio do espírito. É aí que começa a vir a unção. Só que o cheio do espírito é a primeira fase do cristão moderno. Porque se ele encontra um homem andando no poder do espírito, ele pode ficar cheio do espírito, mas ainda ele vai precisar do jejum para andar no espírito. Diga, andar no espírito não é estar cheio do espírito. Não é estar cheio do espírito. Diga, não é estar cheio do espírito. Ser cheio do Espírito Santo é diferente de andar no poder do Espírito. Até o próprio Cristo ficou assim. Jesus cheio do Espírito de um lado, e depois andando no poder do Espírito, que é a mesma palavra de andar no Espírito, não na carne. Então, dando a alusão do quê? Que você tem que jejuar, meu. Aí, você pode olhar então, se você estiver cheio do Espírito e fizer isso, meu Deus, vai ser facinho. Agora, se você deixou a unção embora, vai ser complicado. Aí vai fazer igual que eu estou falando aqui. Claro que um crente que é cheio do Espírito, ele vai, quando acaba as hormonas dele, vamos dizer assim, os hormônios, tudo, ele continua alegre, porque ele já tem uma parte dominante. Vai ser facinho para ele, mas o crente que não está cheio, vai procurar então um homem de Deus cheio do Espírito para te ajudar, viu? Agora, se ele não está cheio do Espírito, ele vai ter que fazer o quê? Ficar cheio do Espírito no processo de jejum e andar no poder do Espírito. Aonde os hormônios dele, as células dele vai estar dominadas pelo poder de Deus, para não pecar. E a Bíblia fala que é impossível pecar nesse ponto. Não é quando você para de andar no Espírito, aí você começa a pecar de novo. Está na Bíblia. É só você ver, estudar os modos do português, o modo que diz, andai no Espírito, jamais satisfarei as vontades da carne. Você está entendendo isso? Isso é muito forte. Eu não preguei aqui que o crente não peca mais, gente. Eu falei, enquanto você estiver andando no Espírito, você não vai mais pecar. Amém? Mas isso depende, porque a pessoa vai depender da comunhão com Ele, com Deus. Andar no Espírito é estar no resultado, andar no Espírito sempre vai ser isso. Não tem como chegar lá sem o jejum. Amém? Não tem como. Ou até tem, em parte, depende. Agora eu encerro. 20 anos para andar no Espírito, praticando a palavra diariamente, orando em língua, separando tempo para orar, 20 anos. Aí você entra numa dimensão. Que tremendo, entrei no descanso, esforçai-vos para entrar no descanso. Ô glória, entrei nele, estou cheio, 20 anos. E começa a pregar, crente, eu demorei 20 anos. Aí ele vai dormir, o anjo aparece para ele, Jesus aparece para ele, uma luz diz, ô infeliz, para de pregar errado. Mas como pregando errado? Tem que ter 20 anos para entrar. Se você jejuar, você entrava no primeiro ano que você entrou hoje. Você entendeu? O problema é que você não jejua. E tem luta do pecado que é grande, irmão. Você tem que ter consciência que às vezes o pecado vem em você. Às vezes um pecado grudou em mim assim, ó. Eu nasci psicopatinha, né? Então, para matar um cachorro, um gato, um ser humano, para mim era a mesma coisa. Então, e veio algumas dessas, já vou encerrar aqui, nessa minha vida, veio algumas situações onde eu quase, né? E aí eu tive que jejuar. E às vezes só no terceiro, quarto dia de jejum, sem comer nada, que saía aquilo. Uma vez eu comi salada por 40 dias. O camarada fez mal quis fazer mal pro Aguilera, mas eu fiquei mal, hein? Aquela tentação. Sabe aquele que eu sou macho, sou homem, e ninguém faz nenhum mal para minha família. Eu mato, e assim. E aquilo foi... Eu estava no 40º dia, e só comendo salada à noite, emagreci uns 10 quilos nesse período. Eu lembro que eu fiquei muito mal. Aí no 40º dia, só comendo saladinha, uma carninha, uma coisinha aqui, ou só um pãozinho. Foi 40 dias de realmente muito sofrido na época. E eu decidi naquele dia, era 40º dia, se não parar, não vou comer mais nada agora. Continuei orando. E a hora que eu estava orando 8 horas, ficando na presença, foi difícil, gente, para mim. Quanto mais pecado você é, mais pecador você é, mais você tem que orar, seu infeliz. Entenda isso. Fazer o quê, pô? O tamanho do cachorro. Se o cachorro é grandão, ele come muito. Se ele é pequenininho, ele come pouco.
Se o pecado é muito grande na nossa carne, a gente tem que orar mais, que os outros. O outro ora 1 hora, se funciona tudo. Eu tenho que orar 3 horas, isso mesmo, 3, 4 horas. E aí, no 40º dia, esse camarada foi conversar comigo, que eu queria matar. Ironia do céu, né, mano? O Deus é irônico, o capeta é sem graça. Eu pensei, por que não veio no 3º dia que matava assim, 4º dia, 5º? Mas chegou lá, eu olhei para ele, Deus me ajuda. E veio o perdão. Incrível. Eu perdoei. Só Cristo te dá essa capacidade, não existe. Dependendo do mal que a pessoa faz para você, só Jesus te capacita a perdoar. Eu já desmaiei mais de 16 pessoas na minha caminhada cristã com a porrada. Mas, nisso daí, só me arrependo de 2. O restante mereceu. Eu fiz que nem Jesus, para salvar vidas, né? Pá! Então, mas nessa questão aí, já matei 14 profetizando. Mas, né? Tem gente que ressuscita, né? Eu matei. Mas não importa. Eu quero que você entenda. Não é eu não, gente. Deus falando, vai morrer, irmão. Se não fizer isso. Aí morreu. Então, quantas pessoas eu dou recado? 14. Você viu? Até hoje ninguém obedeceu, Márcio. Porque eu dei recado 14, eu acho. Então, não foi eu dei um recado para uns 20 já. Mas veja, eu estou encerrando aqui. Eu quero que você entenda. Você acredita que eu sou profeta ou não? Prometo, eu não sou profeta, eu tenho um dom de profecia diferente. Agora, preste atenção. Eu quero que você entenda. Quando você jejua, você aciona, então, a fé verdadeira. Por quê? Porque aí você vai desfazer dos teus ajudantes, que é a carne. E vai crescer nela. Comece a jejuar hoje. Amém? Comece a jejuar hoje. Agora, eu vou falar para você, se você é dominado pelo açúcar, nunca vai conseguir. Desculpa, crente de bolo, crente boleiro, crente refrigeranteiro, nunca vai jejuar 36 horas. Nunca vai conseguir. Nunca. 3 vezes por semana, 36 horas, 2 vezes por semana, 36 horas, ou 2 vezes por semana, 24 horas. Nunca! E quando conseguir, se conseguir, vai ser um inferno, é dor de cabeça, mal-estar. Vai virar um zumbi, vai parecer um endemoniado. Por isso eu aconselho, antes de você começar a jejuar, mude a tua alimentação para uma dieta cetogênica ou low carb que seja. Amém? Depois de um mês fazendo low carb, começa a jejuar. E outro conselho para encerrar. Quando eles jejuavam no passado, eles tomavam a água que Deus criou. Não a água filtrada ou potável que o homem cria. A água que Deus criou. Você pode até imitá-la. Para cada 2 litros de água, 1 grama de sal grosso. E deixe dissolver 30 minutos e tome essa água no jejum. Amém? Se você ficar tomando água, muitas pessoas morrem hoje jejuando, poucos dias, só de colocar água filtrada. Por quê? Os poucos sais minerais que você vai ficar, que você não vai ter mais, porque não está comendo, ele vai ser arrancado, esfoliado do organismo. Então você vai ficar assim, até jejuando. O corpo só vai querer estar em coma praticamente, e alguns morrem em poucos dias. Mesmo por jejum que ele coma. Alguns têm problema e morrem. E o fator principal de estudos descobriram que o fator é a água com sal. Ou a água mineral que devia você tomar. Compra um monte de água mineral de uma empresa boa, né? Esferrier F de faca. Esferrier. É com S que escreve, né? Esferrier. Márcio? Esferrier escreve como? S, começa com S. S e faca, F. É que tem a Esferrier, que é com T, né? Essa é S Esferrier, SF. É uma boa água para se tomar mineral, se você comprar ela. Então, e assim por diante, o pH tem que estar 8, entre 8 e 10, tá, gente? Então, o que acontece? Aí você vai jejuar, mas isso não é sacrifício. Ela vai manter você o quê? Nutrido, o suficiente para você matar, não vai influenciar nos hormônios. Amém? Não influencia.
A jejum sem água eu já não aconselho a não ser 3 dias no máximo, e tem que ter até auxílio do médico hoje por causa da saúde alimentícia. Se você for um cara de fazenda que come igual teus bisavós, aí você pode ficar 3 dias sem comer, sem tomar água, não tem problema. Mas se você é dessa geração nova, essa geraçãozinha que é doente, não pode ficar sem água de jeito nenhum. Mas água certa, mineral, ou faça a tua água 1 grama para 2 litros de água, amém? De sal grosso, sal integral grosso, não pode ser o fininho não, sal rosa, tá? Fique de pé, vamos orar. Quem entendeu sobre o jejum, sobre oração? Hoje nós falamos de diversos assuntos. Feche os olhos, eleve o teu coração a Deus. Reverendo, tem um corte aqui, né, no altar, né, que não foi corrigido ainda, né? Mas vamos lá, tem que corrigir isso daí. Um corte no altar, probleminha aqui. Feche teus olhos, eleve o teu coração a Deus. Deus, entra com o teu poder agora, Pai. Passa o teu poder agora. A tua unção poderosa, Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo, aonde houver uma força espiritual da maldade na mente dessa pessoa, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Todo o poder do mal, toda a força diabólica, satânica, que tem dominado a mente dessa pessoa, eu ordeno a queda, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Jesus Cristo. Amém, Senhor. E Deus, glorifica o teu nome na imposição de mãos. Amém. Vou estar impondo a mão para quem está doente, né? Ou quem está com problema, algum problema, pecado, alguma coisa, para oração. E aí vocês estão já, todo mundo está... não, tem quem vai ofertar ou dizimar a casa de Deus? Levanta sua mão lá no alto. Aí depois, você pode se assentar. Aí depois nós vamos estar impondo a mão sobre as pessoas, orando. Amém? Eu preciso do óleo ungido hoje. Alguém vai ofertar ou dizimar? Tem o QR Code, pode usar? Vamos orar. Estenda a mão para cá, Pai. Abençoa o dízimo, oferta que entrou a tua Santa Igreja e teus filhos na volta de sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, estão dispensados. Deus abençoe a todos vocês. Quem quiser oração, faça a fila aí que nós vamos estar orando. Preciso de um auxiliar aqui para óleo e para oração.